Shalom, amados. Então, as minhas emoções são reais, os meus pensamentos virtuais. O que significa isso, pastor? Vamos meditar um pouco nisso. O que eu tenho de real, realmente, que vai pesar mais na minha vida, que eu preciso cuidar, são dos meus pensamentos, porque eles são virtuais e eles vão dar vida as minhas emoções, eles vão determinar aquilo que eu vou sentir. Então eu tenho que selecionar, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter domínio sobre os meus pensamentos. E muitos dos nossos pensamentos, eles são ilusórios. Quantas coisas nós pensamos durante o dia? Quantas coisas nós ouvimos, quantas coisas nos vêm? É pensamento agora da atualidade, é pensamento de memórias, mas quais deles realmente vão ser produtivos, vão trazer coisas boas para as nossas vidas? Quais já não prestam, estão trazendo coisas negativas, estão acionando novamente sentimentos que já deviam estar jogados na lixeira? Então, mais uma vez, vamos lá para Provérbios, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, realmente, se não me engano, é 4:23. Se eu estiver falando errado, vocês estão percebendo que eu estou em cima do pedal agora, né? Vocês confiram, por favor, lá no Google. Quebra esse gado. Então, amados, vamos pensar, cuidar dos nossos pensamentos. Porque esse é o nosso controle. As escolhas que eu faço hoje, no meu pensar, que vão determinar a minha paz de espírito, o meu equilíbrio, tá? Assim como eu penso, assim eu sou. Mas o que eu já pensei, já ficou aqui guardado. Então eu tenho que ressignificar. Eu tenho que ver o que presta, o que não presta, para eu poder fazer uma triagem e reeditar isso aí. Não permitir. Você conhece pessoas que vivem no passado? Ou que vivem só no futuro? Ou a mesma pessoa só vive no passado e no futuro? E é verdade que nós só temos o hoje, né? A Bíblia nos diz que para hoje só basta, né? O mal de cada dia para cada dia. O que ele está dizendo para nós assim? É exatamente isso. Saia do passado, não vá para o futuro. Sabe, eu posso ter um sonho de esperança, um sonho de esperança, boas expectativas, recordar do passado como experiências, né? Como se usa muito hoje em dia, né? Vamos criar memórias, registrar memórias de coisas boas. Então, se eu não aprender, a minha mensagem, foco para você hoje é essa. E se nós não aprendermos a dominar, a estarmos no controle da nossa mente, mas controlar para entender o funcionamento da mente e tratar disso aí. Sabe, a neurociência diz que são 5 segundos para um pensamento entrar, né? E como nós dizemos, né? Descer o coração. Depois, para eu mudar isso aí, se ele for falso, se ele for negativo, eu vou ter que ressignificar. Eu vou ter que reescrever isso aí. Eu sei que não é fácil, 5 segundos é muita coisa. Mas quando eu já me conheço, quando eu tenho a palavra de Deus como referência para mim, né? Tal como Jesus estava lá no deserto, né? E o diabo falou: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Quando nós ouvimos uma frase dessa, o que é que já deve estar pronto na nossa mente? Ei, não é se não, eu sou uma filha de Deus amada e pronto. Eu não preciso de mais de 5 segundos para que eu tenha essa certeza. Agora, quando eu não tenho, quando eu ainda tenho dúvidas, quando isso não está estabelecido dentro de mim, aí essa mentira vai entrar. Mas é importante nós nos lembrarmos que a nossa vida, o nosso funcionamento, a nossa existência, é isso aí, é na base dos pensamentos. São as informações, são as comunicações, são os relacionamentos. Então, por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer a verdade de Deus.
saber da minha identidade, quem eu sou, a fim de que as coisas à minha volta não venham me ferir, não venham determinar, sabe, quem eu sou, quem eu serei, o que eu escolherei. Porque isso é sério demais, amados. Como nós dizemos, o planeta está em degradação. Sim, a Bíblia fala, a natureza está chorando. O mundo à nossa volta, aqui o nosso habitat. Mas existe um mundo muito mais significativo para nós do que até o mundo exterior, que é o nosso mundo interior. E esse mundo é a nossa mente, é o nosso funcionamento. É ele que vai determinar a vida para o nosso corpo. Pensa comigo, quando se sofre um acidente, leva-se uma pancada e fala, aquilo ali afetou o lado tal da pessoa, e os órgãos pararam, paralisados, não vão funcionar, ou ficou aleijado. Olha aí, então em todos os sentidos, é a nossa mente do cérebro. Então em pleno século XXI, nós temos visto aí esclarecimentos nas redes, sabe? Tem algumas pessoas que são contra quando um pastor, um líder espiritual começa a falar sobre ciência, fala assim, tem que falar sobre a Bíblia. Ei, achou da hora da gente acordar, sabe? Porque Paulo fala que você tem que ter conhecimento, entendimento para você dar razão da sua fé. Como as pessoas separam? Às vezes falam assim, crente, pessoa tem que se meter em política. Jesus chamou político que teve sobre a face da terra, mas ele fez uma política linda, sabe? Ele veio reinar, mas um reinado de amor, não para se submeter, não para se juntar àquela política nojenta da época, né? Autoritária, sem amor, matava as pessoas, explorava. Então tá na hora da gente acordar, crentes, sabe? Despertar do nosso sono de religiosidade, de ignorância, e saber que tudo faz parte. E Jesus caminhava em todas as partes, sabe? Ele mostrava tudo. Ele revelava através de parábolas, né? De maneira que ouvidos para ouvir e ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Nós somos a igreja viva, está caminhando aqui agora. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos iluminar, para nos mostrar aquilo que o nosso intelecto pode não compreender, porque vai além, é algo espiritual, é algo sério, é algo que vai além dessa vida, que vai além dessa matéria aqui. Porque nós temos um olhar nas situações que nós estamos vivendo. Eu acabei de conversar com uma amiga isso agora, e eu ia dizer para ela, né? Vou tracei para você aqui um relatório sobre a minha família, sobre o que está rolando, sobre as dificuldades, sobre aquilo que eu estou vendo. E aí, aí ela disse, mas Deus vai além, né? Com certeza. Deus está um passo à frente, ou vários passos à frente. Mesmo porque Deus não trabalha com esse tempo só, com esse tempo de dias. A libertação de um ente querido, a salvação de um ente querido, pode levar toda uma vida. Ele pode se converter nos últimos minutos. Eu tive um irmão, foi assim, sabe? Aquele ladrão lá na cruz, né? Foi nos últimos minutos. É a vida que é eterna, que não vai se acabar, que é preciosíssima. É a vida interior. Não é essa aqui que vai ser deteriorada. Olha, nós estamos vivendo, né, um tempo de calor intenso. Então, eu tenho recebido vídeos, né, falando do estresse do corpo. Estresse devido ao calor, os riscos. Pessoas que estão morrendo até. Então, isso aí denota o que revela a fragilidade do nosso corpo. Eu estou aqui numa via, né? Se alguma coisa me bater aqui, já era, bater a cabeça. Se Deus não quiser me salvar, eu vou embora, né? E aí? Eu tô falando isso para dizer da fragilidade, tá? Então, é necessário, né, amados? Estamos começando uma nova etapa, um novo ciclo, que nós iniciemos tudo isso aí com uma consciência profunda. E realmente nós precisamos entender como nós funcionamos, entender as nossas realidades,
a nossa realidade interior, que é superior, que comanda a realidade exterior. Se eu não me conhecer, eu já tenho grande parte das minhas batalhas aí perdidas. Agora, quando eu me conheço, quando eu sei como eu funciono, sabe? A Bíblia já me revelou tudo isso. Só que muitos não entenderam. Eu também muita coisa não entendi. Mas aí Deus tem dado conhecimento, tem dado habilidades, tem dado ao homem, sempre deu inteligência, né? Para ele ir lá e revelar através de exames. Porque tem gente que vai ter essa necessidade de compreender determinadas coisas através de exames, de comprovações. E daí? Deus deu porque ele sabia que filhos dele, que somos todos nós, que queremos e desejamos ser, teria essa necessidade. E isso é fruto da bondade dele. Que Deus lindo, que papai maravilhoso, sabe, que atende a singularidade. Singularidade é a individualidade de cada um, e vai cada dia mais proporcionando, dando possibilidades para que as pessoas compreendam o plano dele e tenham comprovações. Porque cada um é um. A fé de alguns é uma fé mais simples, mas a fé de outros vai ter que passar por algumas etapas, por alguns desafios, para que realmente seja uma fé produtiva, uma fé salvadora. Eu não sei quem está me ouvindo aí do outro lado, se é assim, se é assado, mas Deus sabe. E Ele ama você. Ele te ama e Ele quer te salvar. Ah, mas salvar de quê, pastor? Deus vive salvando-nos de nós mesmos, né? Da nossa independência, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. Vou ter que dar uma paradinha aqui pra ver se não tá soltando, que fez um barulhinho aqui. É verdade? Acho que não, amados. Acho que não. Acho que tá firme a coisa aqui. Então vamos que vamos, continuamos. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem. 12 minutos. Vamos orar? Vamos aqui, essa via aqui, fazer a nossa oração. E que a minha mensagem para você hoje seja realmente essa mensagem. Que nós nos conheçamos. E entendamos, creiamos que essa é a vontade de Deus. Para que nós possamos avançar cada vez mais em fé, em submissão a Deus, em obediência, em amor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Antes de você desligar, mais uma vez eu te peço, vá lá, compartilhe, curta, deixa lá uma mãozinha, para que o vídeo avance, alcance outras pessoas, em nome de Jesus. Posso contar com você? Se puder, que bom. Mas também, se você não quiser, fique à vontade. Deus não tem limites para agir, Ele age como Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, e Ele vai guiando todos nós e amando de uma maneira que nós não podemos entender nem explicar. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.